porque Ele é bom. O diabo não presta. Como diz Neemias, nem estamos fazendo uma grande obra. 1 Crônica, capítulo 4. Capítulo 4, versículo 9 e 10. 2 versículos que, com certeza, Deus já tem falado através de testemunhos. Deus, Ele continua operando. Ele não mudou. Primeiro livro de Crônica, capítulo 4, versículo 9 a 10, está escrito: Jabes foi o homem mais respeitado, o mais ilustre do que os seus irmãos. E a sua mãe chamou o seu nome de Jabes, dizendo: porquanto com dores odeia a luz. Versículo 9. Não estou enxergando, misericórdia. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo em meus termos e ampliares a tua mão, for comigo e fizeres que o mal não seja afligido, e Deus lhe concedeu o que ele lhe tinha pedido. E os irmãos podem sentar, glorificando a Jesus. Eu estava meditando nesse texto e comecei a refletir que esse moço aqui, ele entra na história. A sua mãe teve ele, e era comum naquele tempo, conforme o nome, era dado conforme algumas situações que surgia. E a Bíblia diz que a mãe de Jabes, no momento do parto, teve muito sofrimento. E então ela pega e deu o nome de Jabes. Um nome que, por sua vez, é um nome como se fosse tido como maldito, porque foi um momento de dor e de tanta aflição que a mãe deu Jabes. E eu passei o dia todo meditando sobre isso aqui, e eu fiquei me perguntando, porque às vezes o nome tem um grande peso. Eu imagino quando esse jovem Jabes começou a crescer, só uma conjectura, eu imagino as pessoas olhando para Jabes e dizendo: olha, não fica muito perto de Jabes não, porque Jabes, o seu nome é como uma maldição e nós não queremos ficar perto de você. Só que um dia ele olha todo esse cenário, e o mais que é difícil, ele está sobre uma maldição de uma mãe que colocou o nome num momento difícil. Só que aqui que está um detalhe. Ele não fica olhando para aquele momento, irmão Diácono Sérgio, e fica lamentando o porquê daquela situação. Mas a Bíblia diz que entre todos os irmãos, ele foi o mais ilustre. E eu procurei em toda a Bíblia e não vi mais referências sobre esse jovem. Mas esse jovem decidiu ser alguém diferente de uma palavra de maldição lançada sobre a vida dele. Esse jovem decidiu se levantar quando as pessoas o desprezavam. Esse jovem decidiu orar ao Deus de Israel. E ele é específico em orar a Deus e declarar o que ele quer. Irmãos, nem tudo, como a Bíblia diz em Lucas 1:37, porque para Deus impossível só Deus faz, o possível nós fazemos. Se eu fosse olhar pela minha vida, fazer só um exemplo aqui, o pastor Reginaldo, meu tio, sabe muito melhor do que eu. O meu pai na época, ele bebia, era ruim. E se fôssemos olhar com essa, que as pessoas não acreditam em maldição hereditária. A Bíblia não fala em maldição hereditária. Fala de erro repetitivo. O que é erro repetitivo?
Se fôssemos olhar pelo diagnóstico, pelo que o meu pai vivia, bebendo, traindo a mulher, brigando, eu seria então um Zé Ninguém. Mas eu decidi um dia reconhecer um Deus que fez os céus e a terra. Eu entreguei a minha vida a Ele e Ele mudou a minha vida. Nós não podemos viver toda a vida vivendo como vítima da sociedade. Se fosse assim, Davi estava no campo. E está escrito no texto que ele era o menor, não tinha um nome quando foram chamar. Passaram os seus irmãos fortes, bonitos, sarados do exército. Só que Deus não vê como o homem olha a aparência, a beleza, mas Deus olha o coração. Sabe, o coração é a disposição para servir. O problema é que nós estamos vivendo um tempo de tanto vitimismo. Para Deus não tem vitimismo, Deus tem compromisso com aquele que tem compromisso com Ele, que em meio ao desprezo diz: eu vou ser diferente entre meus irmãos, ainda que muitos não acreditem, ainda que o meu nome esteja uma maldição, mas eu não sou maldito, porque eu vou rogar ao meu Deus, e Deus vai mudar a minha história. Deus mudou a vida de Jabes. Ô irmão, Jabes foi o homem mais respeitado. Agora, meu Deus, como que pode? O escritor de crônica vai pegar esse dois detalhes aqui, esses dois versículos, e vai escrever: e Jabes foi o mais ilustre entre seus irmãos. Poxa, mas não está sob a maldição da sua mãe? Como diz Isaías, ainda que há uma mãe esqueça do filho que nascera do seu ventre, eu, Senhor, não me esquecerei de ti. Sabe o que eu aprendo com isso, irmão? Deus, Ele vai levantar, não é aquele que fica chorando pelos cantos, dizendo: eu sou vítima da sociedade, eu nasci para sofrer, não. Deus vai levantar aquele que diz: um dia Deus vai olhar para mim e eu serei o que Deus quer na minha vida, e não o que os outros impõem sobre a minha vida. Eu não sou aquilo que as pessoas pensam que eu sou aquilo que Deus pensa que eu sou. Por isso que o diabo está rugindo, está bramando como leão, porque ele não é. Mas nós tememos o leão da tribo de Judá, aquele que abre ninguém fecha, e que fecha ninguém abre. Ah, meu irmão, nós estamos sob uma palavra. Pode o capeta, o demônio, seja o Satanás que for, se levantar contra a nossa vida, porque nós estamos sobre uma palavra, e eu não ando pelo que eu vejo, eu ando pelo aquilo que eu creio. Eclesiastes 7:8, é melhor o fim das coisas do que o começo. Não importa como se começa, importa como se termina. Tem gente começando muito bem e terminando muito mal. Quantos homens na Bíblia, irmão? O diácono Sérgio começou muito bem e terminaram mal. Por quê? Porque deixaram a soberba entrar no coração. Mas em nome de Jesus, Provérbios 4:23, sobre tudo que deve guardar, sobre o dinheiro, sobre fama, sobre tudo, guarda o coração, porque deles procede a saída da vida. A história de Jabes demonstra, sabe o que? Um princípio marcado pela dor, mediante uma oração humilde. Não precisou ninguém apontar para ele dizendo assim: diz o Senhor. Ele se posiciona e ele vai agora orar ao Deus do céu, dizendo: Deus. Irmãos, quando eu vi isso aqui, eu falei: meu Deus do céu. Jabes chamou ao Senhor, Deus de Israel. Ah, Senhor, a oração dele: abençoa-me, aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo. Guarda-me dos males, livrando-me das dores. E Deus atendeu o pedido de Jabes. No meio dos seus familiares, quem sabe a mãe olhava para ele dizendo: eu tive você com dor, você nunca vai ser ninguém na vida. Sabe por que tem muitas pessoas doentes emocional? Porque recebem tantas palavras negativas e fere, dói. Você nunca vai ser nada na vida.
Quantas das vezes eu ouvi isso também, mas eu deixei a dor do lado, eu falei, Deus tem um propósito maior do que a dor. A dor não vai me parar, o momento não vai me parar, porque eu estou sobre uma palavra do meu Senhor, e eu acredito naquilo que Ele diz acerca de mim, e não aquilo que as pessoas pensam de você. Acredite no que Deus falou a tua acerca, e não o que o mundo dita sobre você. A vida de Jobe ilustra perfeitamente, sabe o quê? Ele não ficou carregado de pessimismo, de vitimismo, mas agora ele tem um posicionamento. Deus, se o Senhor alargar a... Oh, Senhor, abençoa, aumenta as minhas terras. Ele é específico. Isso aqui não é para mostrar, para lá colocar, né, como a gente vê colocar para as pessoas verem, mas ele está declarando diante de Deus com um coração tão puro. Ele está tão cansado de ser vitimizado, de ter um nome maldito, nome que fala sobre dor, sobre aflição. Mas Deus é o Deus que muda sentenças. Deus é o Deus que muda roteiro. Pode ser que hoje você está vivendo um momento de dor e de perca. Deus vai reverter se você acreditar na tua palavra. Pode ser que hoje você está vivendo um momento que você não está vendo nada, mas o crente não tem que ver, o crente tem que acreditar naquilo que Deus liberou do céu. Deus já liberou a palavra do céu ao nosso respeito. Jeremias 29:11, ele diz, eu tenho pensamento de paz e não de mal para dar o fim que desejais. Então me achareis e me encontrareis quando buscardes de todo o coração e sereis achados de mim, diz o Senhor. Deus tem compromisso com aqueles que olham para Ele e dizem, Senhor, a minha força está totalmente em Ti. Eu não confio em minha força, eu confio na força dEle. Eu não confio na minha capacidade, porque se fosse olhar pela minha capacidade, eu não teria condição. Eu confio plenamente nele. Por isso estamos aqui, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Sabe por que você está aqui? Porque a misericórdia de Deus dura para sempre. Aleluia. Mas agora a pergunta é, por que o que faz Jobe sem lustre? No meio dos seus irmãos, como José. Ô, irmão, sabe uma coisa que eu estou aprendendo muito, irmãos? Tem coisas que a gente tem que falar, tem coisas que eu já apanhei tanto, que a gente na inocência, e uma coisa que eu estou aprendendo, quando a gente está alegre, aí a gente vai e conta para alguém que não tem visão de Deus, discernimento de Deus, a gente conta, olha, eu vou fazer isso. Aí a pessoa diz, mas não, você está sonhando demais. É muita coisa. Você não vai muito longe. Você está muito empolgado. Cuidado. Então, uma coisa que a gente temos que guardar o coração quando a gente está bem humorado, quando a gente está sorrindo à toa. E é nesse momento que a gente abre o coração para pessoas que não têm o mesmo propósito que nós. E por isso que devemos guardar o coração para aquilo que Deus tem sobre a nossa vida. Porque não são os lá de fora que vão se levantar. Às vezes é aqueles que às vezes estão conosco, comem conosco, dá glória a Deus conosco, mas duvida do que Deus tem na nossa vida. Mas eu acredito que ainda existe um Deus que trabalha em favor do que nele espera. Ô meu irmão, a tua luta, a minha luta não é contra um ou contra o outro, a nossa luta é contra Satanás e seus demônios. Então vamos seguir o propósito da cruz, o evangelho de Jesus, que liberta, que cura, que redime, que transforma, aleluia, que coloca o homem em novidade de vida. Oh, bendito seja o nome de Jesus. O autor quebra o fluxo genealógico. Na mentalidade significava um peso. Deus não está preso à genealogia, mas Ele opera na vida de quem invoca. Clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes, firmes, que não sabe. O salmista vai dizer, na minha angústia eu invoquei o nome do Senhor e Ele me livrou. De quê? De todos os meus temores. Quando a luta bater, invoca o nome do Senhor. Quando a aflição bater, invoca o nome do Senhor.
Na medida que você invocar o nome do Senhor, irmão Thailson, Deus é o Deus que atende. Por isso que no Salmo 40, Deus, eu esperei com paciência no Senhor. É diferente do Senhor, que quem espera no Senhor não se cansa, diz Isaías. Correrão e não se fadigarão. Correrão e não se fadigarão. Por quê? Porque quem espera no Senhor, é Deus dizendo assim, você vai esperar em mim e eu vou dar fortalecimento para você chegar aonde eu quero que você chegue. Então é necessário você esperar com paciência, sem reclamar e sem murmurar para o destino que eu tenho para você chegar. Certa vez um profeta do fogo, Elias, tinha vencido 800 profetas de Baal e de Azera. De repente esse jovem se encontra agora debaixo de um zimbro, dizendo assim, tira minha vida, Senhor. Ô irmão, ninguém é suficiente não. Senhor, tira minha vida. Ele já tinha vencido 800 profetas de Baal e de Azera, meu Deus do céu. Aí uma mulher, tão encapetada, tão endemoniada, que ela vai dizer assim, olha, avisa Elias lá que eu vou matar ele. Uma mulher, irmão, tão encapetada que não era o cão que entrava nela, era ela que entrava no cão, tão endemoniada. E aí ele sente agora o medo. Oxe, ele venceu 850 profetas de Baal e de Azera. Agora ele se encontra, sabe o quê? Com medo. E agora ele vai dizer, Senhor, tira a minha vida. Senhor, eu sou melhor do que os meus pais. Aí Deus brada dizendo, ô Elias, você pensa que a última bolacha do pacote tem 7.000 ainda que não dobraram os joelhos diante de Baal e de Azera. Tem 7.000 ainda que me adoram e confiam em mim. Você está pensando que a última bolacha do pacote, Elias? Come e bebe, porque muito grande será a tua jornada, a tua caminhada. Sabe o que Deus fala para nós? Está doendo? Come, bebe, alimenta da palavra, porque você vai chegar aonde eu quero que você chegue. E qual é onde Deus quer que você chegue? Horebe. Então a Bíblia diz que com a força daquela comida, ele chegou a Horebe. Por quê? Porque é através da palavra, da oração, que nós vamos chegar no destino certo que Deus nos falou para chegar. Mas vamos voltar. Jabes, causador de dor. Eu imagino, né? Jabes do céu, quando eu tive você, rapaz, sofri tanto, chorei tanto. Você me causou muita dor, muito sofrimento. Só que eu quero dizer para alguém nessa noite, quem sabe você está mais ou menos assim emocionalmente, espiritualmente, dizendo, a minha mãe abandonou quando eu mais precisava. O meu pai me abandonou quando eu mais precisava, mas eu quero dizer que o Pai eterno não te abandonou e nunca vai te abandonar. Ainda que uma mãe se esqueça do filho que nasceu do seu ventre, eu, Senhor, não me esquecerei de ti. Aleluia, quem sabe tem alguém nessa noite que você sente falta do teu pai, da paternidade, e você diz, como eu tenho saudade. Eu quero te dizer que o teu pai, o teu Senhor, o teu Redentor, como Jó disse, ele está juntinho de você, ele está dentro de você através do Espírito Santo, que intercede a Deus juntamente, aleluia, por nós, com gemidos inexprimíveis. Então eu quero dizer para alguém, quando você pensar em desistir, lembra que tem um Deus que trabalha em teu favor, e que nunca vai te deixar a mercê. Por quê? Porque ele te conhece melhor do que você mesmo. Ele conhece até onde você vai. E você veio aqui nessa noite por quê? Porque Deus, ele vai mudar a tua vida. Se você crê, levanta a tua mão. Deus vai fazer você um pregador da palavra. Você será um instrumento para a glória do nome dele nesse último dia. Eu estou aprendendo que a dor não é para matar. A dor é para nos deixar mais resistentes, mais resiliente. E eu costumo dizer que ninguém cresce rindo. Às vezes nós cresce chorando. Às vezes nós cresce no quarto fechado. Ninguém está vendo, mas o quarto fechado Deus está vendo. Aleluia. E não porque Deus não ouve, Deus vê. É porque Deus vê quem é de verdade. Porque Deus é espírito, ele procura os que o adorem em espírito e em verdade. Não era apenas dor física, irmão, do parto, mas era indicar uma angústia emocional. Quantas pessoas estão assim doentes emocionalmente, com traumas do passado? Nós estamos vivendo num grande conflito, e o maior conflito que nós estamos vivendo é na mente. Tem gente que tem até desejo, tem saúde, mas aqui está paralisado. Diz, eu até quero ir para o culto, mas não consigo.
E a Bíblia diz assim que a mente parada é oficina do diabo. Se nós alimentarmos a nossa mente com a palavra de Deus, com oração, com comunhão, aleluia, com santificação, com a busca do Senhor Jesus, com pessoas que pensam a mesma coisa que a gente. Sabe por que tem pessoas doentes que sentam perto de pessoas doentes, e aí, ao invés da pessoa se levantar, a pessoa está mais pior, porque quando senta para conversar, só conta desgraça, só conta miséria. Olha fulano e ciclano. Começa a parar e sentar na mesa de pessoas que falem de Deus, que acreditam no céu, que acreditam no sobrenatural. Sabe por que tem pessoas parando e pessoas desistindo da caminhada? Porque só senta com fofoqueiro, e aí a vida espiritual vai diminuindo. Senta com crente que tem visão de Deus, visão do reino do céu, que diz: Deus vai mudar a tua história. Você precisa andar com gente que tem a mente de Cristo. Não, eu não pararei para ouvir pessoas que venham me desanimar. Eu não pararei para dar ouvido a desanimadores, porque eu vou perder meu tempo. O tempo é precioso. Pastor, você é maluco? Não. Se for para sentar, para acrescentar, glória a Deus, vamos lá. Vamos sentar e vamos construir junto. Por isso tem muita gente, senta na mesa, e aí, qual é o diálogo? Fulano caiu, ciclano parou, Bertano. E quem é a culpa? Aí sempre tem um culpado. Senta com um crente que senta e diz: vamos falar de Bíblia? Não, você não entendeu. Vamos falar de oração? Vamos falar do culto da palavra da quinta-feira, está sendo uma bênção. Vamos falar das coisas do céu, vamos falar em ganhar almas para Jesus? Vamos. Vamos ganhar alma para Jesus? Vamos, porque, irmão, eu não posso perder mais tempo, irmão, não posso. Tempo é precioso. Efésios vai dizer: remindo o tempo, aproveitando o tempo, porque o tempo é a única coisa que não volta. Eu imagino se Jabes fosse dar ouvido aos seus irmãos, dizendo: Vitor, é um amaldiçoado. Mamãe colocou o nome em você, porque você é um amaldiçoado. Você só deu problema para a mamãe. Você só fez ela sofrer. Por isso que ela colocou esse nome em você. Mas ele decidiu olhar para o Deus de Israel. Eu quero dizer nessa noite: vai parar para ouvir o Deus de Israel? Ou vai parar para ouvir os desanimadores de plantão? Porque deu a luz. Essa palavra é para nos curar, irmãos. O nome eternizou como lamento. Oh, Jesus. Mas Deus é o Deus que reverte a situação. Jabes não era famoso por proezas, por pregar, mas por sua atitude diante de Deus. Sabe uma coisa que eu estou admirado, irmãos? Tem muita gente que não é cristão, mas tem uma vida tão assim, uma vida piedosa, só falta aceitar Jesus só. Diferente de alguns de nós que somos cristãos, falamos que somos crentes. Tem uma vida piedosa e você diz: meu Deus, só falta aceitar Jesus porque tem um amor tão grande, tem um coração tão quebrantado. Não fala de ninguém, você não vê falando de ninguém. Vamos pensar um pouco. Mas tem uma. Só fala, não, você diz: você é crente. Não, Isso é para mostrar, irmãos, que isso aqui não quer dizer nada. Deus quer caráter. Deus não quer talento. O mundo aplaude talento. Deus olha e diz: eu quero caráter. Por isso que Deus, quando apontou Davi lá no campo, pequenininho, franzino, mas já tinha matado um urso e o leão, ninguém precisava ver. Eu não preciso me ficar falando quem eu sou, porque não. Davi estava lá. Seu currículo, Deus sabia quem ele era. Eu quero dizer que Deus sabe quem é de fato, irmãos. E quando chegou a hora dele, irmão, não adianta. Quando chegar a hora, quando Deus tem um propósito com alguém, quando alguém entende Deus dizendo: Deus, eu não sou nada, mas me levanta.
Eu não posso falar muita coisa, Senhor, mas eis-me aqui, cumpra em mim a tua vontade. Se nós tivermos a disposição de falar, Senhor, cumpra em mim a tua vontade, aleluia, aí você vai ser instrumento de Deus totalmente, e aí você vai ser aquilo que Ele quer que você seja, e não que as pessoas querem que você seja. Você quer ser instrumento de Deus? E nem sempre ser instrumento de Deus, nós vamos receber palavrinhas, dizendo, olha, tapinha nas costas. Mas nós estamos sobre uma palavra, os profetas sempre estavam debaixo de uma palavra. Eu imagino se os profetas vivessem no dia de hoje, né? Ele teria que pensar 200 vezes para falar algumas coisas, porque hoje está difícil, né? Até o que a gente fala tem que pensar 200 vezes para falar. Porque a gente sou tão sensível às coisas negativas e entendemos às vezes tudo errado. E quando é as coisas dos céus, a gente, em vez de estar sensível às coisas dos céus, a gente deixa passar, em vez de pegar aquilo que é bom. E as coisas negativas a gente toma de uma proporção tão forte, diz, o irmão falou aquilo para me atacar, o pastor Reginaldo falou aquilo para me atacar, e não é que a gente estamos vulnerável, ao invés de estar sensível ao Espírito. E como que eu vou entender? É pelo Espírito Santo. O Espírito Santo testifica todas as coisas, ele testifica com o meu Espírito que eu sou filho de Deus, eu não tenho dúvida que eu sou filho de Deus. Quando Satanás foi falar para Jesus, se tu és. Rapaz, você chegou foi tarde. Meu pai já lá na água, lá bradou, falando, se meu filho aqui me alegro. Sabe o que o diabo está fazendo hoje em muitos corações? Colocando, irmão Taíl, será? Será que você é filho? Olha, você errou, hein? Olha o que você fez. Olha. Em nome de Jesus, você é filho, quem é filho é herdeiro. Sabe o que eu admiro o filho pródigo? Que o filho pródigo teve a humildade de reconhecer quem ele era. Ninguém precisou pregar para ele, mas quando ele está lá na pocique de porco, como diz lá no norte, na pocique de porco, lá cuidando dos porcos, ele diz, a memória. Meu Deus do céu, ele vai dizer, quantos trabalhadores de meu pai têm abundância e eu aqui padeço necessidade, desejando comer a comida do porco e não pode, porque é dos porcos. Aí ele diz, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Ele se levanta arrependido. E eu direi, quando eu chegar lá, eu imagino ele na estrada. Oh, meu Deus. Ele na estrada dizendo, eu vou dizer assim, levantar-me-ei. E vou falar, pai, eu pequei contra os céus e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Eu imagino quando ele vai chegando perto do alpendre da casa, e o pai, como pai, está todo esperançoso, esperando o seu filho de braços abertos. Quando avista o seu filho de longe, está escrito, ele corre e o beija. O filho todo fédido, todo fedendo, ele diz, meu filho. Aí ele vai dizer, pai, eu pequei contra o céu, porque antes de pecar contra alguém, eu peco contra Deus. Me perdoa, pai. Oh, irmão, sabe que o amor de Deus é tão maravilhoso? Oh, meu filho, você estava perdido e foi achado. Só que o que me intriga não é quem saiu, é quem ficou. Oh, meu pai. O que intriga não é o amor daquele que ficou, ao invés de receber com amor aquele que veio sujo do pecado da imundícia, não reconhece como seu irmão, mas fala como seu pai, esse teu filho. Será que a gente não somos alguns pródigos às vezes? Porque quando alguém falhou, a gente, ao invés de estender as mãos, a gente agiu com justiça. Quando na verdade a gente teria que agir com misericórdia, porque Jesus disse, bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Vou repetir, bem-aventurado quem tem misericórdia. Então, irmão, se a gente não tiver misericórdia daquele que caiu, imagina quando a gente estiver precisando da misericórdia. Oh, Jesus. Aí o filho volta, vamos fazer uma festa. Ô, irmão, nós estamos vivendo como filho ou como simplesmente um servo? Porque ele vai falar assim, pai, eu estou aqui tanto tempo contigo, nunca fizeste para mim. É gente que já às vezes está na casa do pai vivendo como um escravo. E tem tudo para viver como filho, mas não entendeu a paternidade, não entendeu a sua filiação. E aí o pai vai dizer, meu filho, tudo que eu tenho é teu. Você que não entendeu, você estava vivendo como escravo, meu filho. Ô, irmão, vamos mudar essa mente, pelo amor de Jesus Cristo. Vamos mudar essa mente, Romanos 12, uma metanoia, uma mudança de mente, pelo amor de Deus.
Porque se a gente não tiver misericórdia daquele que veio cheio de carrapicho do pecado, estender as mãos e dizer: Jesus, ele vai te levantar e restaurar e fazer você uma bênção para a glória do nome do Senhor. O pródigo voltou, mas quem está dentro está mais perdido tanto quanto aquele que foi para fora. Que Deus nos guarde o nosso coração, irmão, de não sermos o pródigo, de ficarmos só apontando lá. Agora veio, agora está amarrado em nome de Jesus. Vamos olhar com os olhos espirituais, dizendo: Deus é Deus de recomeço. Deus é Deus de recomeço. Você acredita que Deus é o Deus de recomeço? Deus é o Deus que ele pega as coisas pequenas e faz grande, como se fosse. Deus pega as coisas que não são para confundir as que são. Ô, irmão, você não tem noção quem é Deus. A gente não tem noção quem é o nosso Senhor. Ele pode pegar qualquer um de nós aqui, ó, e fala assim: ó, tem uma obra em tal lugar e eu vou usar você. Aí você diz: mas é você mesmo. Mas o que Deus precisa é de pessoas disponíveis. Pessoas que dizem: Senhor, eu estou aqui. Lembra de Isaías, capítulo 6? O ano que morreu Josias? A terra está de luto, mas o céu nunca teve luto. O céu, o trono continua do mesmo jeito, lá não muda nada. Os anjos continuam dizendo: santo, santo, santo. A terra está de luto porque Uzias morreu. Só que o céu está lá, os anjos olhando um para o outro e dizendo: santo. Quem é? É o Senhor dos exércitos. E toda a terra está cheia da glória. Deus, ele vai se revelar para alguns de nós dizendo: olha, porque eu não sei, pela madrugada eu não sei. Deus ele se revela para cada um de uma maneira. E quem sabe vai ser você que Deus vai mostrar algumas coisas e você vai ficar como Isaías dizendo: meu Deus do céu, eu vi o Senhor, tem misericórdia de mim, eu vou morrer porque eu sou um homem de puro lábio e eu habito no meio do povo. Mas não é para morrer. Quando Deus revela, é para te restaurar, te purificar da iniquidade, porque ele diz: e tocou na minha iniquidade. Oh, meu Deus do céu, um anjo voou com a brasa viva tirada do altar e tocou aonde tinha iniquidade, porque Deus não usa a pessoa na iniquidade, mas ele purifica e diz: a quem enviarei? Eita, Deus é poderoso para fazer. Quem sabe Deus vai apontar você dizendo: é você mesmo. Mas eu, pastor, é você. Você quer ser um instrumento de Deus nessa última hora? Aleluia, se coloca na vontade de Deus. Bendito seja o teu nome, Jesus. Eu vou encerrar. Não importa a identidade, não importa o que colocaram sobre Jabes. E agora ele vai fazer assim. Ele vai fazer a oração. Uma oração maravilhosa. Quantos de nós carrega títulos, rótulos humanos, traumas que parecem profecias invisíveis, dizendo: você nunca vai ser nada. Tem gente aqui no nosso meio. Quem sabe o teu pai falou: olha, é você. Só que aí Deus olhou e falou: é você. A última palavra não é do teu pai. A última palavra é minha. Quem sabe alguém, ou sabe o que mais dói? É pessoa do nosso lado, pessoa da família que diz: você está muito José. Eu sou um José, irmão, José Erivan, né? Para quem não me conhece, tá bom? José, pelo nome, né? Sonhador, eu sou sonhador. E eu falei para Deus: eu quero sonhar o teu sonho, Senhor. Às vezes, não importa, agora eu estou assim: Senhor, o meu sonho eu vou deixar de lado, eu quero viver aquilo que o Senhor quer. É o desafio? Mas vamos viver a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. A vontade de Deus não mata ninguém. Isso aqui não pode ser um peso, isso aqui é uma alegria. Porque o chamado é Deus que aponta. Ô, irmão, Deus é Deus que apontou você, Deus te chamou pelo teu nome, tu és meu. Quando passarem pelo fogo, diz Isaías 43, quando passares pelo fogo, a chama não vai ardente. E quando passarem pelas águas, não te afogarás. Por quê? Porque eu sou o Senhor que te chamei. Eu chamei pelo teu nome, te remi, tu és meu. A chama não vai arder em você, meu irmão. Você não vai morrer. Deus tem um propósito com você na dor. A dor está te treinando para um propósito. E o propósito é muito maior. Aleluia. Agora a oração que inverte o destino. E se me abençoares. Oh, Jesus. Aí você pega aí, ó. É um pedido, irmão, de uma plenitude, não egoísta. Senhor, se me abençoares.
Irmão, essa oração foi tão de integridade que Deus ouviu no exato momento. Imagino Deus olhando para ele, dizendo, colocar esse nome em você? Mas eu vou mudar isso. Não é o que dita sobre você, o que a tua família fala de você, mas é o que eu penso e vou fazer através de você. Muitos vão ver, muitos vão lembrar do teu nome, quem você era. Era o Jabes. Mas era amaldiçoado. Nada, rapaz. Deus mudou a vida dele. Não, você está entendendo? Deus mudou a vida dele. Agora, Deus abençoou de uma maneira tão grande que você não tem noção. É porque é Deus que está dizendo, eu mudo sentenças. Eu revogo sentença. É Deus dizendo, Thaílson, Deus tem algo bom e poderoso na tua vida. É Deus dizendo, aquele passado de treva, eu apago e coloco uma vírgula e faço uma nova história na tua vida. Ele vai dizer, ele reconhece a bênção genuína de que vem de Deus, irmão. Eu quero dizer para alguém nessa noite, se alguém liberou uma palavra maldita sobre você, ainda que você esperava pessoas do teu Deus está dizendo, você vai acreditar no que eu tenho para você? Você vai acreditar no que eu tenho para você? Então eu vou fazer, porque você acredita naquilo que eu posso fazer. Você já está tão debaixo de tantas palavras negativas, vivendo pressionado, vivendo falado por aí, mas Deus está dizendo para alguém nessa noite, eu vou reverter essa situação. Você, aleluia, será o que eu, aleluia, farei de você. É só para aquele que acredita. Você vai andar de cabeça erguida nessa cidade. Você não vai andar cabisbaixo, olhando para o chão. Você vai olhar para a frente de cabeça erguida, não como um envergonhado, mas vai andar, aleluia, glorificando o nome do Senhor. E as pessoas dirão, como que ele pode continuar assim? É porque você tem um Deus que trabalha em teu favor. Ele me aiociai calabaracé. Aleluia. Ele não murmura contra a sua mãe. Ele dirige aquele que pode reescrever a sua vida. Sabe o problema de alguns de nós? Ao invés da gente dirigir a Deus, a gente vai ficar chorando e vai contar para alguém que não pode nos ajudar. Ele não reclama da sua mãe. Ele vai dizer, Deus, se o Senhor fizer isso, se o Senhor fizer isso, Senhor. Imagino Deus olhando e dizendo, eu vou fazer, meu filho. Você já sofreu demais, tanta pressão, tanto desprezo, eu vou fazer na sua vida. Você não precisa provar nada. Uma coisa, irmão, uma coisa que eu vou dizer na autoridade do céu nessa noite. Não precisamos ficar nos justificando quem somos. Por quê, pastor? Porque é Deus que nos justifica. Fica dando ibope para Satanás, quem somos? Não vou perder tempo. Não fique se justificando. É Deus que vai te justificar. E muitos o verão. Pedido de expansão territorial. Aqui é territorial, irmão, não é espiritual. De influência. Pós-exílio. Alargar as fronteiras. Significa a restauração das possessões perdidas e aumento do povo de Deus. Eu quero profetizar essa palavra em nome de Jesus. Eu sempre digo, irmão, eu prego, acredito piamente no poder da palavra. Deus fará na nossa vida. Vou repetir nessa noite, Deus fará nas nossas vidas. Essa palavra, ela vai cumprir nas nossas vidas. Deus vai alargar, pastor Reginaldo, e Deus vai fazer nesse lugar através de você, de mim e de cada um. Quem entende nessa noite, levanta as suas mãos. Alamassui que lebarai. É Deus dizendo assim, eu vou restaurar possessões. Você perdeu? Eu vou restaurar possessões. Aí Deus ainda continua dizendo, Jabes não queria uma vida pequena. Não é que ele é soberbo, limitada pela dor do passado. Queria um novo recomeço de frutificação. Eu estou assim também. Eu estou assim também. Eu quero um recomeço, Deus. Eu acredito em tudo aquilo que o Senhor tem na minha vida. Sei que não será fácil, mas eu acredito em tudo na minha vida. O Jabes, ele estava dizendo, olha, eu quero um recomeço com frutificação. João disse, se tiverdes em mim,
e as minhas palavras dentro de vós, pedirei tudo, assim será feito. Deus vai fazer, você está vivendo nele, e ele você nele, e ele você nele, e ele você, e você vai dar fruto, e o fruto vai permanecer, porque é fruto. Aleluia. Oh, irmão, Deus nos chamou para frutificar. Há território de serviço, fé, caráter, que só recebemos quando oramos por ampliação. Só eu penso assim? Eu estou num desafio grande, irmão. Aí ele vai dizer, se for comigo a tua mão, Senhor. Isaías 59 diz que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Seu ouvido é gravado para que não possa ouvir. Versículo 2, mas uma exceção. O vosso pecado faz separação entre vós e vosso Deus. Mas o capítulo 1, versículo 1 vai dizer, a mão do Senhor não está encolhida para que não possa fazer. Senhor, se a tua mão for favorável, irmão, isso aqui é humildade demais. Irmão, tenha coragem de fazer essa oração. Senhor, se a tua mão for favorável sobre a minha vida. Glória. Aleluia. Ele não pede autonomia, mas a presença operante do próprio Deus. Ele está dizendo, Deus, eu quero a tua presença. Lembra de Moisés? Moisés, certa feita, disse, eu vou enviar o anjo. Ele disse, Senhor, eu respeito, mas eu quero a tua presença. Senhor, eu não quero presença de anjo, não. Manda, vamos, eu quero que o Senhor vá na frente. Eu estou fazendo assim, Senhor, eu quero a tua presença, vai na frente. Eu vou só seguindo o teu espaço. Lucas 9:23, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a cruz e siga-me. Então vamos carregar a cruz, Jesus é na frente, abrindo os caminhos e dando vitória. O que significa a tua mão? Mão fala de poder, autoridade. Assim como Deus tirou o povo do Egito, Jabes sabe que fronteiras alargadas sem a mão divina se tornam armadilhas. Não. Nós queremos uma igreja frutífica. Jesus disse, crescei e multiplicai, Velho Testamento. A função da nossa, falo nós, é crescer e multiplicar. Não é inchar. É pessoas alicerçadas na palavra, pessoas com a mente de Cristo, pessoas que amem a Jesus. E é isso que eu creio em nome de Jesus, e você está aqui porque você crê também. Aleluia. E vai ser através de vocês, igreja do Senhor. Através de você, porque Jesus disse, aleluia, ide e fazeis discípulos de todas as nações. Você não é multidão, você é discípulo de Deus. Vamos correr? Se a tua mão for favorável. A dependência é a humildade. É o oposto do orgulho. E se me preservarás do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. Aqui está uma chave. Ele vai dizer assim, Jabes não pede apenas para escapar do mal, mas para que a sua vida não reproduza o significado do seu nome. Sabe o que quer dizer? Senhor, me livra de tantas palavras negativas para que não seja presa e viver refém daquilo que as pessoas dizem que eu sou. Senhor, me livra do mal. Eu quero viver a plenitude do Senhor. Eu quero viver a tua vontade. Me livra, Senhor. Faça isso na sua vida. Senhor, me livra. Tira todo impedimento do meu caminho. E que eu possa viver aquilo que o Senhor tem na minha vida, para que o teu nome seja glorificado. Tem alguém que acredita nessa noite? É uma renúncia de sofrimento. Pede que Deus faça nele o que só a graça pode fazer. Quebrar herança de aflição. Como alguns falam aí, né? Eu respeito cada um, né? Mas eu fico com a Bíblia. É porque é maldição hereditária, não é comportamentos. Comportamentos repetitivos, as pessoas falam que é maldição hereditária. E a gente tem que ter cuidado. Se nós tivermos, porque Jesus está escrito, então nós não podemos passar por cima da palavra. Jesus vai dizer, e Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades. E por suas pisaduras fomos sarados. Ele levou sobre si tudo. Mas o porquê? Por que acontece isso? Maldição hereditária não é as escolhas. Cada um faz a escolha errada. Mas em nome de Jesus nós escolhemos a parte melhor. Estamos como Maria aos pés de Jesus dizendo, fala, Senhor, que eu quero te ouvir.
Alguns estão vivendo como Marta distraído, mas em nome de Jesus vão ficar como Maria aos pés de Cristo, porque aos pés de Cristo nós temos palavra de vida eterna. E montar isso, e nós vamos entrar pelo céu, pela porta, e vamos receber do Senhor a coroa da vida. Então persevera, meu irmão. É uma renúncia de sofrimentos. Por isso que o reino dos céus é tomado por renúncia. Quem quiser negar a si mesmo. Agora a resposta que revela o fim. E Deus concedeu o que ele pediu. Simples assim. E Deus concedeu o que ele pediu. Sabe o que eu aprendo com isso? A brevidade da resposta. Não houve visões, milagres relatados. Deus simplesmente ouviu e atendeu. Simples. Não teve revelação, não teve um anjo que desceu a Egito, não teve alguém, não. Simplesmente ele disse, Senhor, se tu me e fizer isso. E Deus ouviu. As coisas de Deus é tão maravilhosa, simples, que Deus faz. Só basta crer. Por isso que ele disse, se creres verás a glória de... Quem crê vai ver a glória de Deus. E a glória de Deus se manifesta no âmbito espiritual. No impossível, quando você diz, Senhor, é só o Senhor, aí Deus fala, diz, é isso mesmo, coloca na minha mão que eu vou fazer o impossível, você vai provar, e você vai dizer que eu sou o Senhor na tua vida. Você crê nessa noite? Deus vai te usar para nessa última hora, como o pastor Reginaldo falou, como instrumento para declarar pessoas que estão acamadas, doentes, oprimidas, e dizer, Jesus ele é vida, Jesus ele é o caminho, Jesus ele é a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Então declare em nome de Jesus, Deus te chamou para um propósito nessa terra. Jabes não se vitimizou, mas ele se levantou. E eu encerro. Aleluia. Provérbios vai dizer, é melhor o fim das coisas do que o princípio delas. Jabes começou com o lamento da mãe, mas terminou com a concessão divina. E o nome que condenava foi sepultado pela bênção que alcançou. Eu quero ser boca de Deus para alguém. Não vai ser essas palavras malignas, malditas na sua casa, no seu lar, na sua família, no seu filho, no seu esposo. Vai ser o que Deus falar para você. Se você acreditar no poder da palavra, como Maria. O anjo apareceu a Maria, falou que ela teria um filho. Ela disse, como será isso? Mas ela abre uma exceção. Seja feito a tua vontade. Sabe o que ela estava dizendo? Eu estou aqui disponível, então cumpre em mim tudo aquilo que tu tens, Senhor. Se você estiver disponível para dizer, Deus, cumpre em mim, você vai ver o que Deus fará na tua vida, na tua família, no teu lar, e te restaurará por completo. Você crê? Se coloque de pé. Nós vamos orar e encerrar. É noite de milagre. É noite que Deus, Ele restaura.